Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Diácono Castilho e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meditando o Evangelho de hoje, nós vimos que sempre com muita simplicidade e firmeza, Jesus tirava as dúvidas dos seus discípulos, lhe esclarecendo que o pensamento do mundo não é igual ao que pensa Deus. Por isso, precisamos modificar a ideia que o mundo nos ensina a respeito do poder e da autoridade, a fim de que possamos compreender o messianismo de Jesus. Observando este Evangelho, Jesus nos esclarece que no reino dos céus tem poder aquele que presta serviço por amor. Enquanto nós estivermos buscando aqui na terra o poder que domina e reprime, não poderemos construir o reino de Deus aqui nesta terra. No reino de Deus é grande quem com humildade se dispõe a imitar Jesus, que veio ao mundo para entregar-se e servir por amor. Portanto, para tornarmos grandes, temos que nos fazer pequenos e humildes, dependentes do poder amoroso de Deus. Por isso é que precisamos nos tornar como criança, pois ela não se envergonha de reconhecer a sua incapacidade e limitação e se põe completamente abandonada com confiança nos braços do pai ou da mãe. Por isso, neste mundo, a gente tem que ter mesmo essa simplicidade. Se nós queremos ser grandes, nós temos que ser muito pequenos, humildes, simples, como criança, como Jesus falou para nós nessa passagem. Temos que ter esta humildade no coração. Não podemos ser orgulhosos, não podemos usar os títulos que temos, o dinheiro que nós temos, o cargo que nós temos, para oprimir as pessoas com o intuito de ser maior do que os outros. Não podemos. Nós temos que usar tudo aquilo que a graça de Deus nos concede para podermos colocar em prática em favor dos mais humildes, dos mais simples, colocar-se a serviço, porque todo o poder, toda a autoridade foi nos dados por Deus. Quem acha que conseguiu isso por sua própria vontade está muito enganado. Todo o poder é dado por Deus. O próprio Jesus disse isso. Nós podemos ver muito bem na sua passagem diante de Pôncio Pilatos, que Pilatos disse para Jesus: se você não sabe que eu tenho o poder de te libertar, Jesus disse: se você tem esse poder, porque foi meu Pai que te deu. Então nós temos que colocar sempre isso em vista na nossa vida. O poder que nós temos não é para oprimir, não é para caluniar as pessoas, não é para excluir as pessoas. O poder que nós temos é para servir. Quanto mais você tem, mais você tem que servir. É o que fala a palavra de Deus. Quanto mais eu te confio, mais eu cobrarei de você.
Por isso nós temos que colocar mesmo o serviço de Deus. Aí sim nós seremos maiores. Maiores é aquele que coloca a serviço do próximo, do irmão, do necessitado, né? E nós observamos também a questão dos seus discípulos, né? Que diz que tinha um homem lá na praça curando pessoas em nome de Jesus. E eles reprimiram o homem, expulsaram o homem, né? E Jesus disse, não os oprime, não censure esta pessoa, porque se ele não é contra nós, é a nosso favor. Isso se chama, sabe o que? Inveja, ciúmes. Às vezes as pessoas têm ciúmes de ver uma pessoa pregando, uma pessoa fazendo algo de bom, sabe? E sendo reconhecida pelas pessoas por ter feito bem, ser caluniada, ser invejada, né? E Jesus disse, ao contrário, né? A pessoa tem, nós todos temos o poder, nós temos esta autoridade de Deus, de levar às pessoas esta boa nova, de curar as pessoas com palavras, né? Acalentar as pessoas com o nosso carinho, ouvi-las, né? Às vezes até pelo nosso silêncio, né? Todos nós temos essa capacidade, porque Deus nos concede tudo isso. E por isso nós não podemos ter ciúmes das pessoas, nem excluí-las do nosso meio. Porque o campo, como diz a palavra de Deus, né? A messe é grande, mas os operários são poucos, né? Quantas pessoas têm capacidade para levar esta boa nova para as pessoas e são oprimidas, né? São impedidas por pessoas que têm ciúmes, têm inveja, né? Por isso, nós temos que nos colocar mesmo a serviço. Por isso que Jesus disse, não proibais, porque quem não está contra nós é a nosso favor. E que isso fique para nós como exemplo, né? Que todos nós temos a capacidade de expor o nosso trabalho, o nosso serviço para o reino de Deus. O que precisa, sim, é nós termos coragem de fazer isso, que muitas pessoas não o fazem, né? Não o fazem porque não têm a coragem de se expor, né? Tem medo do que vão dizer dele, o que vão falar dele. Por isso, Jesus nos chama esta atenção nas passagens de hoje, né? Se você quer ser grande, seja aquele que serve o seu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam tomar conhecimento desta verdade que o Senhor nos coloca no dia de hoje. E também peço a vocês que dá uma chegadinha no meu canal, lá no YouTube, Diácono Sérgio Castilho. Dá lá seu like, seu joinha, tá bom? Para que outras pessoas possam chegar mais e ter também conhecimento das outras mensagens que foi colocada já durante esse tempo todo e rever, né? Rever as pregações, os comentários sobre a palavra de Deus. Até outro dia, se Deus assim quiser.